Oração para tornarmos-nos um com Deus. Eu sou um com Deus. Ele é a força que preenche todo o universo. Essa grande força e eu somos um só. Ela está dentro da minha vida e sinto-a vibrar intensamente, tal qual poderosas ondas. Essa grande força é também a sabedoria infinita. Orienta os meus passos e faz com que todos os meus planos alcancem infalivelmente o êxito total. Porque sinto no âmago da minha vida o vibrar incessante da grande vida de Deus. O meu coração está livre de todo e qualquer medo, inquietação ou preocupação. Jamais errarei o caminho nesta jornada da vida, pois tenho como guia a infinita sabedoria de Deus. Estou sempre junto com Deus e ajo em consonância com as vibrações da sua grande vida. Por isso, todos os meus atos atingem infalivelmente o objetivo. Tudo o que me proponho realizar caminha sem dificuldade e produz bons resultados. Sou um com o Criador do Universo, com a sua inesgotável criatividade. Ele cria novos seres e novas coisas a cada hora, cada minuto, cada segundo. E como eu vivo dentro desse incessante ritmo da criação, a minha vida também se renova constantemente e alcanço sempre novos progressos em todos os sentidos. Dentro de mim habita o ser eternamente perfeito e a sua perfeição manifesta-se incessantemente através de mim. Jamais me esqueço disso e por isso estou sempre repleto de alegria e coragem. Aconteça o que acontecer, não me desanimo, nem me desespero e mantenho a minha alma sempre repleta de luz. Deus me dá força e bênçãos ilimitadas e sinto imensa alegria em trabalhar para o bem da humanidade, dedicando-me aos outros as ilimitadas capacidade e energia que vem de Deus. Dai e ser-vos-á dado. Esta é a lei mental da provisão ilimitada. Em sinal de gratidão a Deus, dedico-me a Ele a primeira parcela de tudo que recebo. Dedico-lhe as primeiras horas de cada dia, os primeiros produtos do meu trabalho, o lucro obtido no primeiro dia do mês. Executo estas ações com o mesmo sentimento de uma criança que deseja alegrar seus pais, exibindo-lhes o boletim escolar e informando-os dos progressos alcançados nas várias matérias. Esses atos são, portanto, a expressão da minha gratidão e do meu amor a Deus. Não se baseiam de modo algum em pensamentos interesseiros, como de investir uma pequena parcela para depois poder receber tudo em abundância. Deus conhece a minha intenção e está testemunhando todos os meus atos. Rendo a Ele a minha imensa gratidão. Olá, queridos telespectadores, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao programa Aprenda a Prosperar. Esse programa aqui é transmitido todas as terças-feiras. Muito obrigado. O tema que recebi é um tema que está neste livro, A Prosperidade em Suas Mãos, escrito pelo professor Yoshiko Iwasaka. E nesse programa a gente tem estudado, né, as atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. São 10 atitudes mentais que o professor coloca aqui, né? E vamos estudar hoje a 8ª atitude mental que rejeita a prosperidade, que é pagar os compromissos se queixando. Olha que interessante. Pagar os compromissos se queixando. Está na página 58 desse maravilhoso livro. Quero também deixar registrado aqui que todos os livros que vamos estudar nesse programa, então, eles estão na livraria.sni.org.br. Visite nossa livraria, ela está agora com uma nova repaginagem, está muito bacana e com certeza vocês poderão adquirir todos os livros que vamos citar nessa aula com vocês, tá ok? Bom, então a pergunta é, qual é o sentimento que é gerado em você ao assumir compromissos, né? Enfim, qual o sentimento que você tem quando vai pagar um boleto, em outras palavras, né? Estou aqui com um boleto, né? Aqui é um boleto que é a conta de luz da minha casa, né? Quando ele chega na caixa de correios
E quando chega os boletos na sua caixa de correio ou no seu e-mail, qual é o sentimento que é gerado? Você fica feliz, você fica triste, fica com raiva, fica com arrependimento, se sente próspero, se sente seguro. Quais são as palavras que vêm à sua mente quando um boleto chega até você, né? E já aconteceu, conforme o nosso tema, né? Pagar os compromissos queixando. Será que já aconteceu de você se queixar quando um boleto como esse, uma duplicata, chega até você? No meu caso, certamente, eu já tive essa postura mental. Quando chegava o boleto, eu falava, mas já chegou, né? Eu tinha essa postura mental. E não eram boletos com valores altos. Qualquer tipo de boleto eu falava, mas já chegou, né? Nem virou o mês. Hoje, certamente, eu sei o que eu estou falando. O meu Deus inteiro, quando chega um boleto, quando chega no meu e-mail, eu digo muito obrigado, muito obrigado. Pode ser estranho, mas eu vou justificar depois, tá? Eu fico feliz quando chega um boleto. E de imediato, tá certo? E de imediato eu já programo no seu respectivo vencimento. Eu tenho uma rotina, tá certo? E deixo tudo programado. E eu fico feliz. Tá? No passado, não. Hoje, o meu sentimento de gratidão e felicidade é muito grande quando chega um boleto. Né? E antigamente, quando era um boleto de 2 dígitos, eu reclamava. Então, hoje, qualquer tipo de boleto, de 2, de 3, de 4 dígitos, gente, tem boleto de 4 dígitos que eu e minha família, minha esposa, né, temos a oportunidade sagrada de honrar com esses compromissos, tá certo? Que coisa maravilhosa! Eu me sinto muito honrado em poder cumprir com esses compromissos, né? Realmente, confesso a vocês que minha postura mental mudou, né? E vocês, né? Como que tem tido esse sentimento, né? Quando chega um boleto com 2 dígitos, com 3 dígitos, com 4 dígitos, é muito provável que alguns de vocês devam estar honrando com boletos com 6 dígitos, com 7 dígitos, uma folha de pagamento inteira de uma fábrica, de várias lojas, tá certo? Olha que interessante, né? Eu estou visualizando no meu projeto Prosperidade boletos de 6 dígitos, de 5 dígitos, certamente, quem sabe de 7 dígitos? Não é verdade? Todos nós temos prosperidade, todos nós temos capacidade infinita. E isso depende muito da nossa postura mental. Se você está reclamando com um boleto de 2 dígitos, imagina se chegar um boleto de 4 dígitos, de 5 dígitos, como que isso vai se proceder? Como que todo esse ambiente, esse ecossistema, né, as pessoas que estão envolvidas no processo, né, qual é o seu impacto de tudo isso, em especial você. Então, é muito importante a gente saber se você fica feliz, no sentido de reflexão, não de julgamento, ninguém quer saber de nada, mas na verdade é o seguinte, é uma reflexão. A pergunta é, quando chega um boleto, uma duplicata, você fica feliz ou fica triste? A pergunta é simples. E a partir disso nós vamos refletir, tá certo? Aqui o professor Yoshihiko Iwasaka, né? Nesse livro, A Prosperidade em Suas Mãos, é um livro glorioso, viu, pessoal? Então ele fala assim, quais são os motivos que algumas pessoas se queixam ao honrar os compromissos? Quais são os motivos? Ele lista aqui 4 motivos. 4 motivos. O primeiro é o seguinte, né? Deseja obter alguma determinada vantagem sem pagar o devido preço, pois no seu íntimo mantém o pensamento de receber esmola, entre aspas, e colocou compaixão, por estar passando por uma fase de pobreza. Então, algumas pessoas só pensam em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar. Não tem o espírito do ganha-ganha e fica ali cerçado, conforme o professor fala aqui, né? No sentimento de esmola, de compaixão, e só quer levar vantagem, em outras palavras. Né? Claro que não é a sua postura, claro que não é a sua proposta, né? Com certeza não é. Mas para alguns que não têm alegria em honrar com seus compromissos, acontece isso. E
Quando eu li esse trecho, de imediato eu lembrei de um capítulo desse livro maravilhoso também, o Livro dos Jovens, tá certo? Nesse livro, na página 95 e 96, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos orienta. O texto é um pouquinho comprido, peço a atenção de vocês, tá ok? Diz o seguinte: a inteireza de caráter tem uma espécie de força mágica que atrai não só as pessoas, mas até mesmo os bens materiais e finalmente torna possível o pleno sucesso de todos os empreendimentos. Se vocês não conseguem atrair bons colaboradores, nem obter recursos financeiros, é possível que a causa disso esteja na falta de atrativos do seu próprio caráter. Opa! Surge então a pergunta: o que é preciso fazer para se ter um caráter atraente? É uma pergunta. Neste mundo existem muitas pessoas que, embora sendo donas de um caráter aparentemente nobre e íntegro, levam uma vida de pobreza honrada. E, altivas e solitárias, mantêm-se isoladas em seu mundo particular, sem amigos, sem ninguém a visitá-las. Ao testemunharem isso, algumas pessoas pensam que coisas como nobreza de caráter ou integridade não contribuem nem um pouco para a obtenção de sucesso. Mas esta interpretação não é correta. Se uma pessoa aparentemente digna não consegue fazer amigos nem acumular fortunas, a causa disso não está na pureza de caráter, não está na sua pureza de caráter. Tal situação é o produto da estreiteza de caráter dessa pessoa. Em outras palavras, tal situação nada mais é que o reflexo da mesquinhez de seu caráter. Da mesquinhez de seu caráter. Então, aqueles só querem levar vantagem, não têm amigos, não atrai bons colaboradores, que não é o caso de vocês, mas tem pessoas que falam assim: não tem pessoa boa no mercado para trabalhar em minha empresa ou na minha equipe. Né? Então, talvez, para essas pessoas, talvez seja a questão da nobreza do caráter. Porque a nobreza do caráter, né, ela atrai pessoas, atrai fortuna, atrai recursos financeiros e a gente se sente muito feliz em honrar com os nossos compromissos, por conta da nobreza do caráter e não da mesquinhez, e não de só querer levar vantagem, certo? Então, primeiro ponto, primeira orientação que o preletor Yoshihiko Iwasaka nos orienta em relação a por que as pessoas queixam honrar o compromisso, é por conta disso. Tá? Segunda orientação do professor Yoshihiko Iwasaka, aqui diz o seguinte: tem dó de gastar o próprio dinheiro, alegando ser carente ou por estar fingindo ser pobre. Olha que coisa incrível, né? Vamos ler aqui. Tem dó de gastar o próprio dinheiro, alegando ser carente ou por estar fingindo ser pobre. Né? Então, esse medo, né? Essa dó de gastar, né? É uma coisa muito interessante, porque talvez a pessoa não reconheceu a importância da circulação da riqueza, da circulação, né, da prosperidade. Né? E no livro, Reconstruindo a Vida Humana, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, aqui na página 127, temos aqui a seguinte orientação, no capítulo Caminho para Receber a Provisão Infinita, capítulo 12. Logo no começo nós temos aqui um subtema que diz a lei da circulação infinita. Então, aquelas pessoas que têm dó de gastar, então é importante aqui a gente ler o seguinte trecho. Deus oferece a todos os seus filhos aquilo que é necessário para que haja circulação abundante das provisões. Então, não é somente uma circulação, é uma circulação abundante. Portanto, conforme vamos passando-as adiante, recebemos também em seguida. Então, se a gente passa, a gente recebe. Dá e receberás. Tá? Por essa razão, não devemos brandir nosso egoísmo e segurar eternamente aquilo que possuímos, considerando-o de nossa propriedade. Então, essa questão, esse argumento de que a gente tem dó, né, de gastar o próprio dinheiro, muitas vezes, algumas pessoas poupam para alguma segurança. Entendemos que poupar é sumamente importante. Porém, depende para qual motivo a gente poupa. Muitas pessoas poupam
para uma eventualidade de uma doença, por exemplo. Poupam uma fortuna. Eu vou guardar dinheiro porque se eu ficar doente eu tenho como honrar com esse compromisso. Gente, pela lei mental o que acontece da ação e reação? A pessoa, ela fica doente e tem que destinar toda a fortuna ou o dinheiro que guardou para a sua recuperação. Então, é muito importante a gente ter bastante, de uma forma sagrada, pensar o motivo pela qual estamos poupando. Tá? Então, a palavra dó de gastar é algo que a gente pode refletir, tá certo? Com qual espírito, com qual sentimento de mesquinhez estamos poupando aquele dinheiro. Né? Então, é muito importante a gente ter essa reflexão, tá certo? Outro ponto que é orientado pelo professor Yoshihiko Basaka diz o seguinte: tem medo de despender seu dinheiro porque a conseguiu com muito sacrifício. Né? Tem medo de despender seu dinheiro porque o conseguiu com muito sacrifício. Né? Então tem duas palavras aqui interessantes, que é medo e sacrifício, que eu identifiquei aqui para a gente estudar. Então o medo, gente, o mestre fala, na verdade, da Vida Volume 7, que o medo é um dos piores sentimentos, porque o medo ele vai gerando outros problemas. Ele paralisa, tá certo? Ele interrompe a prosperidade. Na verdade, é isso que eu quero trazer. O medo paralisa. O medo nos faz a gente estancar, tá certo? Faz a gente parar. O medo paralisa. Ele paralisa o quê, gente? A prosperidade, a coragem, a criatividade, a inteligência, né? Ele para tudo, a liderança, ele interrompe todas as virtudes de Deus. A nossa liberdade. E aí, se isso é interrompido, a gente não consegue manifestar a nossa prosperidade de uma forma fluida e natural. Porque essa questão de ter medo, ele paralisa tudo. Né? Então, mas ele paralisa em nome de um sacrifício. Tá certo? O sacrifício, o sacrifício, mas, acima de tudo, essa superação, ela é super importante na nossa vida. A gente honra os nossos sacrifícios, a nossa dedicação, o nosso empenho, né? Mas também a gente não pode estar apegado a isso, tá certo? Porque é mesmo que assumir o sofrimento, esse sacrifício. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando a gente argumenta, né? Veja só, eu argumento então que tenho medo de gastar o dinheiro porque conseguiu muito sacrifício. Então, por qual objetivo a gente acorda, trabalha, se dedica, manifesta nossa genialidade? Com qual motivo? Para guardar, e a gente, desculpa dizer, né? Aí vai para o mundo espiritual, não manifestou prosperidade aqui, por mesquinhez, não distribuiu essa riqueza para a felicidade da própria família, às vezes, das pessoas que estão, né? Que você pode proporcionar felicidade, alegria, porque a prosperidade é isso. A prosperidade, ela proporciona alegria e felicidade para todas as pessoas. É natural. Não é condicional. Esse é um ponto também importante. Então, é muito importante a gente ter bastante atenção nos argumentos, tá certo? Então, essa questão aí de ter medo de despender, né? Então, esse medo, às vezes, está muito ligado a uma pobreza honrada, que nós já comentamos aqui. Tá certo? E aí a gente tem que ter bastante cuidado. E o mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 8, ele menciona, eu já li esse trecho já algumas vezes, mas eu vou ler de novo porque é pertinente para o nosso estudo. O mestre fala o seguinte, olha que interessante, isso aqui é uma pérola, isso aqui é um grande tesouro que eu guardo com muito carinho para o meu aprendizado. E eu quero compartilhar com vocês. Verdade da Vida, volume 8, página 149. O mestre diz o seguinte, a ideia de que enriquecendo seria punido por Deus a qual me dominava, a ideia de que enriquecendo seria punido por Deus ao qual me dominava, foi sendo substituída pela ideia de que, se eu não enriquecer, estarei sendo ingrato a Deus, pois assim não estarei concretizando a vida ilimitada e magnificente. Eu li esse texto pelo menos umas 10 vezes, não é a primeira vez que eu li. Falei, será que o mestre quis dizer que se eu não ficar rico de grana, eu vou estar sendo ingrato a Deus? Eu li e falei, não, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que se eu mantiver o sentimento de prosperidade,
Não só de dinheiro, mas de tudo. Da minha saúde, acima de tudo, da minha saúde, da minha vida, das coisas materiais, das coisas imateriais, tudo. Né? É muito importante eu ter esse sentimento e não ter o medo de ser pobre, etc. Pobre de espírito, pobre de mente, pobre de dinheiro, né? Que acaba sendo uma consequência da postura mental. O mestre aqui está orientando. Se eu não enriquecer, não é de dinheiro só, mas principalmente, como principal pilar, se eu não enriquecer mentalmente, estarei sendo ingrato a Deus. Essa foi a entrelinha que eu consegui aprender. Então, esse medo, às vezes, de honrar com os compromissos, talvez está tendo um argumento que é questionável. Né? Então, a gente trabalha com vigor para manifestar a vida de Deus. E aí, aqui tem outro trecho também que eu quero ler para vocês, na página 144, né? Aqui diz o seguinte: o primeiro passo para desenharmos na mente a justiça do reino de Deus é desfazer-nos da estupidez de imaginarmos um Deus avaro que ama somente os pobres e repudia os ricos, e reconhecer Deus, tanto consciente quanto inconscientemente, como sendo aquele que já nos deu a riqueza infinita. Quando conseguimos acreditar que Deus é o Pai generoso e misericordioso, disposto a provermos em quantidade infinita, adquirimos o primeiro requisito necessário para nos tornarmos ricos. Então, Deus nos proporciona a todos a provisão infinita. Basta nós alinharmos a nossa mente a essa provisão infinita. Ele não faz para alguns. A prosperidade não é exclusividade. A prosperidade não é camarote VIP. Não é camarote VIP. A prosperidade é para todos nós. Desde que a gente assuma isso. Assuma mentalmente. Assuma pelo sagrado. De que é a própria vontade de Deus. E aí, então, a gente fica mais... É natural a gente honrar os nossos compromissos. Porque eu não me sinto pobre, eu me sinto rico, eu me sinto próspero. Eu me sinto uma pessoa que ao trabalhar, posso proporcionar, né, conforto à minha família, etc. Isso é uma coisa que a gente vai falar também aqui daqui para frente. Bom, então, como terceira orientação do professor Yoshihiko Iwasaka, aqui diz o seguinte na página 58. Tem medo de despender seu dinheiro porque a conseguiu com muito sacrifício. Então, esse é um ponto bastante que nos leva à reflexão. Duas palavras aqui me chamam a atenção: medo e sacrifício. Então, a gente precisa ter bastante cuidado em justificar, não honrar com nossos compromissos por conta do sacrifício que eu fiz. Isso não é justificável. Esse sacrifício, ele foi relevante para a gente manifestar a nossa capacidade infinita, manifestar a nossa prosperidade e manter, né, a circulação da riqueza. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, né, que esse medo... Outra coisa, o medo, ele paralisa, ele interrompe a nossa capacidade infinita, ele interrompe nossa genialidade, prosperidade, inteligência, coragem, criatividade, até a liberdade. Então, a gente pode ter bastante atenção em não assumir pelo livre-arbítrio o quê? Que tem medo de despender, de gastar seu dinheiro porque ou conseguiu com muito sacrifício. Tem medo. Não! Nós somos corajosos, nós somos prósperos, nós somos ricos, nós somos honrados. Temos um caráter inabalável, porque o meu caráter é o caráter de Deus. Então eu honro com as minhas responsabilidades. E aqui, essa questão do medo é algo que a gente pode tomar bastante atenção. No livro Reconstruindo a Vida Humana, então, aqui na página 137, o mestre nos orienta. Olha o que o medo nos causa. Né? Neste mundo, é absolutamente desnecessário o medo. O medo vem da falta de fé. O medo separa o homem de Deus. O medo separa o homem de Deus e o leva para o mundo de preocupações diversas. Quando temos medo, escorregamos e perdemos a posição de filhos de Deus. Filho de Deus próspero, naturalmente próspero. Então o medo ele interrompe
esse processo, ele nos distancia de Deus e a gente fica egoísta e cria pensamentos para justificar de a gente não deixar de honrar os nossos compromissos. Aqui, continuando também o estudo e a leitura na página 141, o mestre nos orienta. Se você começar a sentir medo, aqui ele dá uma orientação de como a gente tirar então esse medo, tá certo? Esse medo de a gente honrar com nossos compromissos. Ele diz o seguinte, se você começar a sentir medo, pense que esta é uma boa oportunidade para aprender a voltar a mente para Deus, em vez de se impacientar tentando dominar o mundo exterior. Volte primeiro a mente para Deus. Está aqui em negrito. Diga o seguinte para o medo. Vá-te, Satanás. O homem não depende do mundo exterior para viver. É vivificado pela vida, pelo amor e pela sabedoria de Deus. Volto-me decididamente para o lado de Deus. Volto-me decididamente para o lado de Deus. E ele continua. Se assim mentalizando, dar uma guinada na mente sombria de temor e voltar-se para Deus. A sabedoria perfeita dele orientará você e o conduzirá ao mundo de tranquilidade. Tranquilidade em honrar com os nossos compromissos. O medo se neutraliza. Ele não nos paralisa, ele neutraliza. Não existe medo, porque eu sou a própria vontade de Deus. Eu vou honrar com meus compromissos por conta do sacrifício que eu fiz, por conta da minha dedicação que eu tive, por conta das minhas superações, e eu tenho a possibilidade e a oportunidade de honrar com os meus compromissos. Eu não tenho medo disso. Eu tenho vocação para isso, certo? Para honrar com os meus compromissos. Por fim, então, a última orientação aqui do professor Yoshihiko Asaka, ele diz o seguinte. Quarta, cultiva na mente o espírito de pobreza, mantendo a dívida não honrada. Olha só. A pessoa, por ter um espírito de pobreza, justifica por não honrar os seus compromissos. Isso, muitas vezes, isso está no nosso subconsciente, sem muita gente saber disso. Então, perceba, se caso você tenha alguma dificuldade em honrar, se caso você tenha alguma dificuldade em honrar com os seus compromissos, avalie, né, a sua história, né, os acontecimentos, os hábitos que foram criados, avalie se você não está tendo esse espírito de pobreza, ou as pessoas que você pode ajudar com essa orientação. Né? Então, vamos lá. Quando eu li esse trecho, eu lembrei de imediato do livro A Verdade da Vida, volume 8, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E aqui diz o seguinte, eu já li esse texto algumas vezes, mas eu vou ler de novo porque tem a ver com a orientação aqui do professor Yoshihiko Asaka, né? Então, na página 149, nós temos o seguinte trecho, do sagrado mestre Masaharu Taniguchi. A ideia de que, enriquecendo ser punido por Deus a como dominava, foi sendo substituída pela ideia de que, se eu não enriquecer, estarei sendo ingrato a Deus, pois assim não estarei concretizando a vida limitada e magnificente. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei em choque. Falei, será que o mestre está falando que se eu não tiver dinheiro, eu não vou estar honrando a Deus? Então eu vou ler de novo para a gente. E aí eu vou compartilhar com vocês o meu entendimento. Então eu vou ler de novo. A ideia de que, enriquecendo, serei punido por Deus, a qual me dominava, foi sendo substituída pela ideia de que, se eu não enriquecer, estarei sendo ingrato a Deus, pois assim não estarei concretizando a vida com V maiúsculo, a vida ilimitada e magnificente. Na verdade, quando eu li, algumas vezes eu entendi que esse enriquecendo não é enriquecer de dinheiro. O enriquecer de dinheiro é uma consequência do meu enriquecimento espiritual, da minha alma, do meu espírito próspero. Se o meu espírito prosperar, se minha mente tiver como a mente de Deus, que é próspera, eu vou prosperar. E se eu não tiver essa mente, eu ficar calcado como uma muleta, pensando, eu preciso estar pobre, né? Algumas frases dizem o seguinte, algumas crenças, né? Tá certo? Algumas crenças que levam à reflexão. Sou pobre, mas sou honesto. Sou pobre, mas sou honrado.
que tem a ver a pobreza em ser honesto? O que tem a ver a pobreza com a honra de uma família, de um nome, de uma pessoa? É o contrário. É o contrário. Então, temos que ter bastante atenção e cuidado nessa pobreza honrada para justificar não honrar com os nossos compromissos. E isso, de novo, é uma questão que muitas vezes está na nossa mente. As pessoas naturalmente não se declaram, eu sou pobre, então... pode ser que aconteça, mas geralmente a pessoa não assume que ela é pobre, então eu não vou pagar. E se assume, então, um cuidado maior, porque isso está no consciente, inclusive. Tá? Bom, então, é muito importante a gente ter cuidado nesses 4 pontos. E eu quero também contribuir com outro ponto também muito importante para aqueles que não têm essa naturalidade em honrar com os compromissos. Então, quando a pessoa não tem essa postura de honrar com os compromissos, existe na verdade da vida volume 1, o Sagrado Mestre Masaru Taniguchi fala que o objetivo da Seicho no E é reverenciar a vida. Se não me fala na página 27, logo no começo. O objetivo da Seicho no E é reverenciar a vida. Então aquele que por livre-arbítrio não honra com os compromissos, na verdade a gente acaba tendo um entendimento que não reverencia o outro, não respeita o outro, não tem gratidão pelo outro. Esse outro que te deu conforto, te trouxe felicidade para a sua família. Conforto, estou falando conta de luz, conta da água, internet, coisas até simples. Não respeita, vamos dizer assim, né? Não respeita o trabalho, a dedicação, o amor, a genialidade em poder te entregar o melhor. Não honra. Uma pessoa que não tem essa postura de reverenciar, respeitar o esforço do próximo, da dedicação do próximo, né? É uma pessoa que só quer receber, gananciosa, egoísta e vaidosa. Então, é muito importante a gente entender que não é só aquele CNPJ ou aquele CPF que a gente não está honrando, é todo um ambiente, fornecedores, funcionários, prestadores de serviços que estão ligados àquela corporação, àquela empresa, e a gente não está honrando. Então, a lei da circulação, da provisão infinita, ela não se manifesta e prejudica todo um ecossistema. Então, é muito importante a gente ter essa ciência e ter o sentimento de responsabilidade nesse processo. Né? Então, muitas vezes, esse processo de a gente não contribuir com o outro, ele se manifesta conosco também. Ele volta para a gente. É as leis mentais se manifestando. Então, se eu não honro com a minha responsabilidade, né, com os meus compromissos, né, quando a gente fala nas leis mentais, por exemplo, a lei da atração de semelhantes, foi lida aqui a questão, né, dos colaboradores. As pessoas a gente não atrai as pessoas. Atrai os colaboradores que têm o mesmo sentimento de mesquinhez. Então a pessoa rouba, a pessoa ela te engana, porque a mente ela se reflete nas pessoas que estão próximas a você. Então você, que talvez é um executivo, ou executivo de uma empresa, ou empreendedor, né, de um negócio, é muito importante ter sempre o sentimento de gratidão, de reverência à vida. Então esses compromissos é uma ótima oportunidade de a gente poder manifestar a nossa prosperidade e honrar com os compromissos e deixar todo, né, o ganha-ganha, todas as pessoas felizes. Né? Então, essas leis mentais se manifestam. Tá certo? Se você não honra, as pessoas também não honram com você, os seus clientes não honram com você. É muito provável. Então, tudo que vai, volta. Então, a gente precisa ter bastante atenção nas nossas posturas em relação a honrar com os nossos compromissos. Tá certo? Então, alguns motivos que podemos, né, fazer a mudança dessa questão de honrar com os compromissos. Então, o convite, né, que a Seicho faz aqui dentro desse estudo que a gente fez vamos ficar felizes e gratos em honrar com os nossos compromissos. Vamos mudar a nossa postura mental. E ao mudar, é um livre-arbítrio. Nós temos essa opção. Não vamos deixar esses fatores como medo, dó, espírito de pobreza, né,
essa mesquinhez nos dominar. Precisamos ter controle sobre isso e superar isso, tá certo? E essa superação está no sentimento de gratidão, de felicidade, e tudo isso o quê? Ele fortalece alguns pontos, que acho que até já mencionei, mas eu quero reforçar de novo. Vamos ser felizes e honrar com os nossos compromissos, porque tem pessoas, tem pessoas que confiam na gente, pessoas que nos dão credibilidade. Nós temos credibilidade. Se você tem duplicatas e boletos a pagar, é porque algumas pessoas, entidades, instituições financeiras confiam em você. E por conta disso, então, é que é uma clara evidência que as pessoas confiam em você, que você tem credibilidade. Opa, tenho credibilidade. Que ótimo. Vamos olhar por essa ótica. As pessoas confiam em mim. Ótimo. Parabéns. Tá certo? Esse é um ponto número 1. Ponto número 2. Então, esse serviço atendeu a minha necessidade, esse serviço que foi, o produto que eu comprei, que eu estou honrando, deixou a minha família mais feliz, né? Nos confortou, ele trouxe um benefício. Opa, que alegria, muito obrigado, graças a vocês, a gente está frequentando esse clube, graças a vocês eu tenho aqui, né, um chuveiro quente, uma água, né, saudável para a higienização da minha família, né? Eu tenho aqui uma lavadora de roupa que faz a limpeza, né, das roupas da minha família, dos vestuários. Gente, quanta coisa maravilhosa, né? Os alimentos na geladeira, aquele supermercado, aquele mercado, aquela feira, me proporcionou isso. Nossa, que legal, muito obrigado, né? Então, entender que ao honrar, a gente causou felicidade para a nossa família, né? Capacidade de concretizar os sonhos, quando a gente honra com o nosso compromisso, a gente está consolidando, está construindo, está fortalecendo, está manifestando nossos sonhos, nossas ideias. Quem não tem sonho não sabe para onde vai. Então, quando a gente honra com os nossos compromissos, é que a gente está consolidando em direção reta, de uma forma precisa, na concretização dos nossos sonhos. Aquele boleto daquele seu carro maravilhoso, aquelas parcelas, graças a Deus, graças ao meu Deus interior, minha prosperidade, estou feliz, né? Estou concretizando meus sonhos. E, é claro, essa manifestação da prosperidade, ela vai a cada dia aumentando, né? Criando esses hábitos de que eu tenho uma mente próspera, tenho uma vida próspera, e, é claro, isso melhora a nossa autoestima. Ao honrar com os nossos compromissos, nossa, eu tenho capacidade infinita, Deus me deu capacidade infinita, você fica feliz. Não é verdade? Vamos ser sinceros aqui, quando você honra com o boleto, você não fica feliz? Poxa vida, eu tive a capacidade de cumprir com as minhas responsabilidades, com os meus débitos. É um grande trampolim, é uma ponte para a gente ficar cada vez mais feliz e próspero. Então não veja, tá certo? Os compromissos, aqui no caso focado nos compromissos financeiros, não veja isso como um problema. Veja como um grande trampolim, uma grande oportunidade de manifestar cada vez mais a sua riqueza, a sua força, a sua genialidade. E isso, é claro, vai fortalecer a nossa capacidade infinita e a nossa autoestima. Nossa, tenho capacidade infinita. Não importa de onde você veio, não importa as origens, importa a sua mente, importa o agora, importa o futuro. O passado a gente reconhece e honra, mas a gente não pode estar preso ao passado. A gente tem que estar atento com as nossas superações a cada dia. A cada dia a gente está honrando, então, com os nossos compromissos. E, quando eu estava lendo, né, aqui a orientação do professor Yoshiko Asaka, vamos continuar aqui, não está programado, mas eu vou ler aqui. Portanto, quando o indivíduo paga um compromisso ou faz uma doação queixando-se ou amaldiçoando esse compromisso, está matando o valor espiritual de seu dinheiro. O dinheiro, apesar de ser saído do seu bolso, está sendo mal utilizado, diminuindo consideravelmente seu valor espiritual.
Uma pessoa má pagadora, além de levar desvantagem, conforme citei, emite ondas de vibrações de carência, atraindo a pobreza. Tal indivíduo poderá atrair muitos acontecimentos que o levarão a despender dinheiro compulsoriamente, gastos extras, tais como despesa de hospital, de médico, de remédio, conserto de veículos, etc. Foi o que a gente conversou aqui. Se a pessoa pagar seu compromisso ou fizer uma doação com sentimento de gratidão, abençoando o seu dinheiro, o valor espiritual desse dinheiro será multiplicado por diversas vezes. Agindo assim, a pessoa terá prosperidade, porque sempre estará vivificando ao máximo o seu dinheiro. Vivificando ao máximo o seu dinheiro. Tá certo? Que texto maravilhoso, não é verdade? Que texto revigorante, né, para aqueles que talvez ainda estejam com essa mente, né, de interromper a prosperidade. Então, quando estava lendo esses textos, eu me lembrei desse outro livro aqui, A Prosperidade Está na Mente, escrita pelo professor Katsumi Tokuhisa. Aqui nesse livro, ele menciona, pessoal, as 4 tentações de Satanás. Então, por que eu estou fazendo essa correlação? Muitas vezes a gente quer justificar não honrar com os compromissos. E eu lembrei dessas 4 tentações. Eu quero ler para vocês, certo? Lembrando que todos esses livros estão na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br, SNI de Seiichi Onoe, livraria.sni.org.br, tá certo? Então aqui, nessas 4 tentações de Satanás, aqui o professor Katsumi Tokuhisa nos orienta, né? É que essa primeira tentação, para justificar a gente não honrar com os nossos compromissos, é o seguinte: todos fazem isso. Todos fazem isso. E aqui ele continua. É a primeira alegação que pronunciamos quando vamos fazer algo que fere a nossa consciência, a fim de tentarmos justificar o nosso ato. Ao praticarmos o mal sozinhos, sentimos que teremos de arcar com toda a culpa. Mas, se consideramos que todos fazem o mesmo, sentimos a culpa se tornar bem mais leve. Eis o primeiro ardil da tentação. Mesmo que todas as pessoas estejam fazendo algo errado, um erro continua sendo um ato errado. Nem que seja você sozinho, avance decididamente no caminho correto e terá escolhido o rumo da vitória. Então, algumas pessoas justificam, todos fazem isso, todo mundo faz isso. Então, alguns pensamentos viram a ação cria o hábito ele gera o caráter e o caráter define o destino. Está no livro Todos Podem Ter Sucesso, também escrito pelo professor Katsumi Tokuhisa. Então, a gente precisa ter bastante atenção com as nossas ações, primeiro com os pensamentos, ações e depois os hábitos. Isso começa a virar hábito, todos fazem isso, justifica. A segunda tentação, é um ato sem importância, não tem importância. Né? E aqui o professor Katsumi Tokuhisa nos orienta, né? É um ato sem importância, ninguém está vendo. E aqui ele fala o seguinte, justificando-nos só isso não tem problema, procedemos de modo errado. Quando achamos que é um ato sem importância, nosso sentimento de culpa é menor, mas, repetindo-o por muito tempo, acabamos nos acostumando e, sem querer, estaremos praticando erros bem maiores e tranquilamente. Adquirimos um mau hábito através de pequeninas condutas incorretas. Quando começarmos a proceder com condutas erradas, auto-justificando-nos de que é um ato sem muita importância, estaremos dando início à nossa degradação moral. Início à degradação moral. Gente, por menor que seja, por mais insignificante que seja, o que é errado é errado. Devemos adquirir o hábito de estabelecer claramente o limite entre o bem e o mal. O limite entre o bem e o mal. Tá certo? Então, temos que ter bastante atenção e bastante cuidado nessa questão de que é um ato sem importância. Terceira tentação. É uma vez só. É uma vez. É só uma vez. É só uma vez. É só minha. Né? E aqui vem um texto. Se fizermos algo errado pensando que não tem problema porque é só uma vez, seremos tentados a repetir o erro pensando, já errei uma vez e não haverá mais diferença em errar novamente. Né? Olha só.
Olha como é a mente humana para justificar as coisas. Na primeira vez faremos temerosamente, mas na segunda e terceira vezes a nossa consciência já estará relativamente anestesiada. Consciência anestesiada, olha o termo que o professor usa aqui. E estaremos bem mais ousados, a gente fica mais ousado. Assim chegaremos ao ponto de não conseguirmos deixar de praticar tal ato errado. No começo isso incomodará a nossa consciência, mas com as sucessivas repetições não sentiremos mais nenhum remorso, como se estivéssemos fazendo algo absolutamente normal. Por isso devemos tomar muito cuidado no início, que seja só uma vez que estejamos fazendo o que é errado. Devemos seguir sempre o caminho certo. Então, temos que ter cuidado dessa justificativa. É só uma vez. Não importa, é só uma vez. Tá certo? Quarta, ainda tenho muito tempo pela frente. Ainda tenho muito tempo pela frente. Aqui diz o seguinte, às vezes começamos a fazer algo errado, achando que ainda temos muito tempo pela frente, o suficiente para retificarmos nosso erro. Mas não conseguimos recuperar um segundo, seja do tempo da nossa vida. E quando estivermos achando que ainda há muito tempo pela frente, estaremos desperdiçando rapidamente o tempo que nos resta. Bom, essa questão de que ter mais tempo, né? Então, o que acontece numa dívida? Ela vai virando o quê? Uma bola de neve. Ela vai atropelando, ela vai engolindo a gente. Então, é muito importante a gente ter, com o espírito próspero, de que? Estancar esse ponto. Honrar com os nossos compromissos. Mas não tem jeito, reza aqui, puxa a vida aqui, o meu fluxo de caixa. Não, então negocie. Honre aos poucos esse passivo, essa obrigação. Certamente a pessoa estará aberta para uma negociação. Tá certo? Com certeza, tá certo? E tudo isso, gente, é um ponto sumamente relevante na nossa postura de ser filho de Deus. Tá certo? Ser filho de Deus, também já em outras oportunidades, já tive a oportunidade de compartilhar isso aqui no YouTube da Seichonoe. Ser filho de Deus, eu aprendi na Seichonoe, tá? Então, desde pequeno, eu nasci no lar Seichonoe, e desde pequeno eu ouvi falar, o homem é filho de Deus, mas eu não conhecia esse conceito. Eu conheci somente em 2014. Nós estamos aqui no ano de 2023. Então, em 2014, tá certo? Há 9 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o que é ser filho de Deus. O verdadeiro conceito de filho de Deus, que tem a ver com o nosso tema. Porque na Seichonoe, a gente aprende, a gente escuta intensamente, de uma forma frequente, e não de uma forma só por falar, não é protocolar isso, tá certo? Ser filho de Deus então eu vou ler um trecho aqui desse livro, A Verdade da Vida, volume 38. Eu li já inúmeras vezes, tá certo? E eu leio, honestamente, quando eu leio, claro, para mim, e é um grande tesouro, que eu, quando tenho a oportunidade, começo de compartilhar com as pessoas, eu leio. É um livro muito importante para a minha existência, para fortalecer o meu filho de Deus, e que tem a ver com o nosso tema. Honrar, pagar os compromissos, né? Honrar com os nossos compromissos. Diz o seguinte, quando o homem desperta para a verdade de que ele é filho de Deus, passa a não se afligir mais por causa do seu corpo carnal. Não se aflige mais com as dívidas. Se, embora sabendo teoricamente que o homem é filho de Deus, ele continua preocupado com o seu corpo, com suas dívidas, com seus passivos, é sinal de que, no fundo, ainda acredita que o homem é corpo carnal, é matéria. Neste caso, dizer que compreendeu que o homem é filho de Deus é enganar a si próprio, que era o meu caso. E aqui vem a frase. A sua compreensão da verdade, homem filho de Deus, será verdadeira quando passar a não se apoiar em nada. Quando passar a não justificar mais nada. Quando passar a não se justificar mais. Então, a sua compreensão da verdade, homem filho de Deus, será verdadeira quando passar a não se apoiar em nada, além de Deus, e quando passar a arcar sozinho com todas as responsabilidades sem culpar ninguém.
Então, ser filho de Deus, ter o sentimento de a gente honrar com os nossos compromissos, de uma forma, com um sentimento de gratidão, com alegria, é assumir responsabilidade. Simples assim. Então, ser filho de Deus é assumir responsabilidade. E não reclamar diante dos desafios, diante dos aparentes problemas e dos boletos. A gente tem que assumir responsabilidade, ficar feliz. Porque assumir responsabilidade é ser filho de Deus. É ser imagem e semelhança de Deus. Não precisamos fugir. Podemos assumir a responsabilidade. E isso, ao contrário do que se pensa, né, que ao assumir essa responsabilidade a gente vai ter mais peso, não, nos traz paz. A pessoa que assume as responsabilidades, os seus compromissos, tem paz de espírito. A pessoa que é filho de Deus, assume responsabilidade, tem paz de espírito. Tá certo? Então, concluo aqui o nosso tema. Agradeço muito a cada um de vocês pela oportunidade de estar com vocês. Quero reforçar para que as nossas associações locais pelo Brasil todo já estão de portas abertas para receber vocês e para vocês encontrarem onde tem uma Seichonoe com as portas abertas, você pode encontrar no nosso site sni.org.br/onde encontrar, tá certo? Onde encontrar com 2 E's juntos. Então, de novo, para você conhecer a Seichonoe, para que você possa presencialmente estar diante de uma orientação de um preletor da Seichonoe, de um líder da denominação, está ali na comunidade, junto com as pessoas que estarão recebendo você com sorriso, de braços abertos. Certamente você poderá, nesse local sagrado, que nós chamamos de associações locais, você poderá encontrar, né, temas como esse, você poderá receber orientação pessoal, você poderá também adquirir livros. Nós temos algumas associações locais que têm livros, na sua maioria tem livros da Seichonoe, né? E lá podemos a gente aprender um com o outro como uma só vida. Então, de novo, sni.org.br/onde encontrar, tá certo? Lá estaremos presencialmente, de braço aberto, esperando cada um de vocês, tá certo? Muito obrigado, felicidades, prosperidade e muita saúde a você e seus familiares. Muito obrigado. Você já se perguntou como a oração pode transformar sua vida? O que a palavra oração significa para você? Mas afinal, o que é orar? E por que as orações que faço não se realizam? Há algum motivo para eu continuar orando se na minha vida nada dá certo? A verdadeira oração não é aquela que se realiza de modo formal. São os pensamentos que mantemos nas profundezas da nossa mente durante as 24 horas do dia. Venha conhecer e sentir o poder da oração ao participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual, Seminário de Orações, nos dias 2 a 5 de novembro, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoe de Biúna, São Paulo. Aproveite a oportunidade para manifestar amor e gratidão, participando também presencialmente da cerimônia especial de finados no dia 2 de novembro. Para maiores informações e reservas, entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br, pelo site sni.org.br/seminários ou pelo WhatsApp DDD 11, telefone 5014-2217. Muito obrigado. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente.
ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as palavras de luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seichonoye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!